coisas, você não vai resolver todos os seus problemas, mas eu posso afirmar que muitas coisas poderão mudar na sua e na minha história. Sabe por quê? Porque existe uma pessoa central para mudar a nossa história. Essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus não veio aqui à terra só para um dia garantir para você o céu. É lógico que isso é um plano maior, mas Jesus também veio aqui na terra para transformar a nossa história aqui na terra ainda. Se tem uma coisa horrível, eu acho que você já passou por isso, espero que até que não tenha passado, mas se tem uma coisa horrível, é você estar dentro da mesma casa com uma pessoa que se chama cônjuge, ou com uma pessoa que se chama pai, ou que se chama filho, e você não conseguir viver em paz com essa pessoa. Paz. A minha família não é perfeita. Já tive meus momentos de dificuldade na minha casa, mas perto de algumas ela é maravilhosa. Mas ela não é perfeita. Ela pode melhorar muito. Então paz é coisa linda, paz. E a gente perdeu a paz nas nossas relações familiares por causa do pecado. Então, se eu quiser mudar um pouquinho a minha história pessoal, para ajudar a mudar a história da minha casa, eu preciso 100% de Cristo. O tempo de hoje já está quase acabando, então guarde isso. No começo o homem fez o que? O homem entendeu quem era a mulher. E o que a mulher disse no começo? Sabe o que ela disse? Nada. Quando a mulher ouviu o homem falar assim: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela sentiu 100% segura que tem hora que o silêncio fala mais do que palavras. Presta atenção lá. Eu espero que vocês aí novas, vocês que ainda vão se casar, e as casadas também, evidentemente, para cada caso um caso, vocês possam usufruir dessa ideia de restauração de Deus. É quando o homem, ele, mesmo com a presença do pecado, a restauração faz ele entender quem é a mulher. E a mulher faz e pela graça de Deus, a mulher entende quem ela é. Logo, presta atenção em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. O assunto de Efésios 5 tem muito a ver com a igreja. Nesse texto de Efésios 5 tem algo que lembra um pouco o princípio da história do homem e da mulher. Vamos lá, Efésios 5, acharam? Vamos lá, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher. Resumindo, olha o versículo 28. Assim devem maridos, os maridos amar cada um a sua, como a seu próprio corpo. Ou seja, o princípio da compreensão de que a mulher é parte do meu próprio corpo, ou seja, o princípio da restauração está no Cristo. Não é como Cristo amou a igreja? Amém? Como Cristo amou a igreja. Então o Espírito Santo está tratando aqui de pessoas de visão. Não é pessoas só religiosas, é pessoas que têm as suas mentes restauradas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, quando a mente é restaurada, o homem compreende quem é a mulher e a mulher compreende quem é o homem, e dentro da unidade eles são um só. Mas quem une os dois outra vez? Cristo. Quem uniu no começo? Cristo, mas não como Cristo, mas como Deus. Como Deus, Ele é criador. Como Cristo, Ele é o ungido que restaura a minha vida e salva. Aí, olha, por favor, eu tenho que falar abertamente aqui sem ser tão detalhista. Guardem isso vocês. Eu espero que viver mais uns 50 anos da vida é graça, e se eu ficar bem velhinho, a gente conseguir falar com alguns.
Mas se eu não puder viver mais 30 anos que seja, eu espero que se Jesus não voltar, que aquilo que vocês vão ver agora, de alguma forma, marque a sequência de vocês. Abra Coríntios, primeira carta. Primeira carta, capítulo 7. Antes de ler o capítulo 7, a igreja, ela vivia naquela época mais ou menos como a gente vive hoje. A diferença é a forma que as coisas eram escritas na época. Mas é basicamente assim: eu, pastor Tiago, sou pastor da igreja em Corinto, tenho alguns problemas na igreja, e eu escrevo uma carta para o meu líder maior, que no caso na época era o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, como o grande líder de Deus na igreja em Corinto, ele manda a carta e a resposta para o pastor local. É como se fosse um imã respondendo a carta que eu enviei para ele. Então Paulo escreve o que no primeiro versículo, capítulo 7? Alguém lê forte. Agora eu vou tratar com vocês a respeito dos quais vocês escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem e não faz. Alguém lê o versículo seguinte. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Ó, olha para mim um pouquinho, por favor. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele está falando do pecado. Por causa do pecado. Quando o homem toca, tem que falar essa frase, entende? Quando o homem toca numa mulher antes do tempo, dificilmente ele vai conseguir se controlar a partir daí. Ele não vai respeitar mais mulher nenhuma, se não for a graça pela vida dele. Isso é muito sério. É muito sério. Parece para casais e para solteiro também, mas que tá agora, tá? Tem jeito não. Olha o versículo seguinte. Marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Ó, ele está dizendo o seguinte, ó, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio esposo. Ele vai dizer que o marido deve pagar à mulher o que é devido, e a mulher pagar ao marido o que é devido. Pagamento aí é só para esposo, gente. Pagamento aí é só para esposa. Noiva e namorada não tem dívida nenhuma com o namorado. Namorado não tem dívida com namorada. E noivo não tem dívida com noiva, no sentido desse texto aí. E qual é a dívida? Versículo seguinte. Traduzindo é o seguinte: o meu corpo, presta atenção, para a vida íntima é para sustentar a minha esposa, e o corpo da minha esposa é para sustentar a mim. E essa dívida é vivenciada em amor. Em amor, não é em desejos sexuais. Há um problema sério que nós criamos com isso. Então, o meu corpo tem que sustentar a minha esposa em amor, e não é somente em relação sexual. Traduzindo o seguinte: eu não posso, eu sei que o pecado atrapalha, mas eu não posso usar o desejo sexual para usar o corpo da minha esposa. Não, o amor me faz entender o tempo, a forma, onde e quando. Isso é muito sério, queridos. Por que que nós temos sérios problemas hoje em nossas igrejas? Não estou falando de vocês, estou falando de nossas igrejas. Sabe por que estamos dizendo isso? Porque aqui nós estamos conversando hoje com vocês aqui. Em 99% dos casos não foi ensinado.
Se Deus permitisse colocar um mural ali e colocasse quantos erros sexuais nós que estamos aqui dentro cometemos, eu não sei quem escaparia. Quem escaparia? Talvez da idade de 15 para baixo, alguns escapariam. Alguns. De 15 para cima, a maioria não escapa. Principalmente nessa geração do ficar. E essa geração do ficar não começou ontem não. Essa geração do ficar, ela começou a acontecer há mais ou menos 25 anos atrás. Dá mais, eu vou fazer 28 de casado. Por aí, em torno de 30 anos atrás, se não der mais. Então vocês têm 15 anos aí, vocês estão herdando ficar lá atrás, aonde o meu corpo estimula uma fantasia sexual numa mulher que eu nem conheço, que não me conhece muitas vezes, e esse despertar sexual fica num engano pecaminoso, e muitas vezes esse engano se transforma em uma relação, e muitas vezes num período fértil, filhos são gerados sem nenhum compromisso de gerar filhos. Algum tempo atrás, um programa de televisão trouxe isso. A moça ficou com um rapaz numa festa, ficou um dia com um rapaz numa festa. Ela não sabia o nome do rapaz, não sabia o telefone do rapaz, não sabia onde o rapaz morava, e ela ficou grávida. Sabe o que é isso? Pecado. O mundo está acabando, presta atenção. No Cristo, isso é 100% mudado. Mas é mudado de uma forma gradativa, não é assim não. Não pensem vocês, não há nem uma mulher, nem um homem perfeito. A diferença que tem é que quando se tem o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Essa é a diferença. A igreja em sua unidade é igualzinha a qualquer pessoa, mas ela tem o Espírito Santo. Então pela ação do Espírito Santo, a carne é mortificada, Deus é revelado em nossa humanidade, e vivemos como família para a glória de Deus. Filhos são gerados com a verdade de Deus, filhos são ensinados com a verdade de Deus. Esse é o detalhe interessante. Ficaria aqui até amanhã com vocês. Então, quando se trata do plano de Deus, preste muita atenção. Alguns anos atrás eu entendi que a única maneira de eu ser salvo é se eu voltasse para o Éden. E vocês vão ver isso de novo. Eu vou falar mais umas 500 vezes se for necessário. Eu orando a Deus, orando e lendo a Bíblia, eu entendi que eu tinha que voltar para o Éden. E que sentido? Eu tinha que voltar para o Éden e entender que a minha existência, ela não estava firmada em uma relação sexual dos meus pais, mas sim num plano maior. Deus elaborou a minha existência. Eu sou criação de Deus. Eu não sou fruto de uma relação somente. Eu sou obra da mão de Deus. Deus me fez. Eu volto ao Éden e vejo que Deus me deu liberdade de escolha. Eu volto ao Éden e percebo que eu fiz uma escolha errada, mas eu volto ao Éden e entendo algo interessantíssimo na Bíblia Sagrada. Sabe qual é? É que Deus me amou antes de me formar. Deus me amou antes de me formar. E quando eu pequei, Deus revela esse amor em ação. Revela esse amor em ação. Então presta atenção. No Éden eu pequei. Amém? Vamos lá juntos comigo? No Éden o ser humano pecou. Quem pecou? Quem pecou? Ser humano. No Éden o ser humano tentou se esconder de quem? No Éden Deus fez o que? Foi o encontro do homem. No Éden Deus chama o ser humano. No Éden Deus oferta ao ser humano Cristo. No Éden, eu volto para o Éden e entendo que sem Cristo eu jamais voltarei 100% à presença de Deus. Jamais. Logo, a gente continua na semana que vem. Guarde isso aí. Abra a Bíblia para vocês, gente. Gênesis 3. Gênesis 3.
Alguém é rápido? 3:21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Roupas de peles, por quê? Peles representa animal, isso é cordeiro. Isso representa, em outras palavras, a ação justa de Deus em favor do homem. Isso simboliza o sacrifício de Cristo pelo homem. Amém? Só que em Gênesis 3:15, antes de Deus tirar o homem do Éden, o que Deus falou para a serpente? Diga aí, quem lê? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Traduzindo é o seguinte, pegando espiritualmente falando, não há amizade entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não há relacionamento real entre Deus e o diabo. Não há relacionamento entre as descendências de Cristo e as descendências da serpente ou o diabo. Quem ia ferir quem? O Satanás iria ferir Cristo no calcanhar, isca da morte. Só que o Cristo vai pisar na cabeça da serpente. Por favor, já estou terminando, guarde isso no nome de Jesus. No 15 está profetizado o quê? Satanás vai ter a cabeça dele pisada, ele vai ser destruído. Quando isso foi falado, só existia Adão e Eva. No 21, Deus veste o homem, simbolizando justiça. Sem Cristo não há como eu voltar à presença de Deus. Por isso, no 22, o que Deus faz? Deus tira o homem do Éden, por causa do pecado. O que Deus diz lá? Para que ele não estenda também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus tira o homem do Éden por causa do pecado. Amém? Agora, antes de tirar, o que Deus profetizou lá? A serpente vai ter a cabeça pisada. Amém? Que pena que não dá para detalhar muita coisa. Então vamos lá. Olha quando que a cabeça da serpente vai ser esmagada. Capítulo 16 de Romanos. Olha como é que vai acontecer o processo. 16:20. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás, ou antiga serpente, debaixo dos vossos pés. Por que vossos pés será? Dá para entender que é o Cristo que vai pisar. Guardem isso, por favor. O Cristo venceu Satanás. Só que a vitória do Cristo, ela vai se concretizar, ou vai se tornar a vitória do homem sobre Satanás. O homem restaurado, no Cristo ele vence Satanás. No Cristo ele vence. No final, a igreja vai vencer a serpente. Ou seja, o homem restaurado vai ver a vitória dele sobre aquele que tentou o destruir. O diabo veio para roubar, matar mas Jesus veio para quê? Para que você tenha vida, e vida em abundância. Então o que vai acontecer com o homem restaurado? Esse homem é você, esse homem sou eu, somos nós, os seres humanos. Só que individualmente no Cristo, o que vai acontecer com a gente se permanecermos fiéis? O último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas. O que vai acontecer com o homem nesse capítulo, nesse versículo? O homem restaurado, ele vai ter direito à árvore que ele perde no capítulo 3 de Gênesis. Mas no Cristo,
esse direito é devolvido a ele, e ele vai poder viver eternamente. Mas lembra do texto inicial de hoje, para finalizarmos? Deus anuncia o fim desse o princípio. Qual é o fim? Por favor, guarde isso. Tiago, se você comer isso, você morre. O salário do pecado é a morte. A desobediência leva o homem à morte. A desobediência levará o homem à condenação eterna. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. E quando Cristo foi conhecido? Antes da fundação do mundo. Quando ele morreu? Desde a fundação do mundo. Amém? Amém? Alguém tem alguma pergunta para fazer? 30 segundos. Ninguém? Todo mundo entendeu 100%? Pastor, eu entendi. Pastor, eu não entendi nada. Se você está num caso que entendeu, você se prepara que vai explicar um pouquinho outro dia. Se você está no caso que não entendeu nada, não se preocupe, você vai entender na hora certa. Só que você tem que fazer duas coisas: orar e ler a palavra. Bem? Que pena. Acabou.